Deus ou o algoritmo? Essa é uma pergunta que vai ecoar durante a nossa nova série, Entre o Feed e o Secreto. Se Deus fosse o único que pudesse ver o que acontece na sua vida, será que você continuaria fazendo as coisas que você faz? Lá em Mateus capítulo 6, Jesus traz pra gente o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de Jesus, que é descrito nos evangelhos. Cristo lhe confronta a religiosidade performática dos fariseus, que nada mais é que atos espirituais feitos para uma audiência. A expressão serem vistos está ligada à raiz da palavra teatro, que é o que Cristo usa nessa passagem. Aquelas pessoas estavam com uma motivação completamente equivocada, completamente errada. E é sobre isso que eu quero falar nesse primeiro episódio. Quando o nosso coração busca uma validação pública, a recompensa ela acaba se limitando aos aplausos. E aí é que está o problema. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Digamos que tem uma pessoa, um homem, que ele é um pastor, mas ele usa o ministério pastoral dele para sua própria glória. Em nenhum momento Deus o chamou para ser pastor, mas ele desenvolve isso no decorrer da sua vida. E ele usa isso para se promover, apenas para se gloriar. E do outro lado, nós temos um professor universitário que usa da sua profissão para glorificar a Deus. Quem você acha que está agradando o coração de Deus? O pastor, que usa do ministério para a sua própria glória, ou o professor universitário, com uma vida profissional secular, que usa da sua profissão para glorificar o nome de Cristo? No caso do pastor, o ministério é o seu Deus. Os títulos, os aplausos, tudo se limita a isso. E o reconhecimento, os aplausos não santificam a motivação do nosso coração. Não adianta você ter tudo isso se a sua motivação é justamente buscar por isso. Se esse professor busca exercer a sua profissão com excelência, sendo exemplo para as pessoas ao redor dele, glorificando o nome do Senhor através da sua profissão, de fato ele está no caminho certo. A motivação dele está no lugar certo. A grande questão não está no que fazemos, mas no como fazemos. Vamos para uma aplicação mais profunda? Por exemplo, os devocionais que nós postamos nas nossas redes sociais. Eu sempre estou compartilhando alguma coisa na minha rede social, um versículo, uma reflexão que Deus me deu, algo nesse sentido. Mas a verdade é que nem tudo eu compartilho. Nem tudo que Deus me fala, nem tudo que eu aprendo, nem tudo que eu ouço do Espírito, eu sinto de compartilhar. E isso é importante a gente discernir, porque muitas vezes nós estamos, talvez assim, enveredando por um caminho um pouco complicado nessa questão de mostrar ali o nosso devocional e tudo mais. Será que se eu não pudesse filmar, será que se eu não pudesse tirar uma foto da minha Bíblia ou do meu devocional do dia, será que ainda assim eu ia fazer? Ou será que eu ia fazer com tanta intensidade ou com tanta entrega? Percebe que não tem problema você postar uma coisa ou outra. É até, poxa, saudável, você está servindo de inspiração, você está compartilhando, usando a sua rede social justamente para, expandir coisas boas, coisas voltadas para Cristo. Mas qual é a motivação em compartilhar aquilo? Isso é algo que só você e o Espírito Santo vão poder resolver. Na verdade, só o próprio Deus vai poder sondar o seu coração para saber a sua motivação. Será que se eu não pudesse compartilhar o meu devocional todos os dias, será que eu ia continuar fazendo o meu devocional todos os dias? E agora eu entro em uma outra situação que está vinculada mais à nossa vida pessoal. Por exemplo, qual é a motivação do meu coração em compartilhar momentos da minha vida, momentos com a minha família, momentos do meu trabalho? Qual é a motivação? O que me faz fazer isso? Giovana, a rede social tá aí pra gente compartilhar a nossa vida, pra gente dividir as nossas felicidades, em alguns momentos também as nossas infelicidades, mas um cristão ele precisa estar sempre olhando pra dentro. Esse é um exercício que o cristão precisa fazer diariamente, olhar pra si todos os dias e rever os seus atos. Então eu quero trazer você pra essa realidade. Por que você posta o que posta? Por que você faz o que faz? E agora eu vou dar um exemplo aqui pessoal. Se você tem um casamento sólido, se você tem um casamento abençoado, será que em alguns momentos você não está usando esse cenário que é o seu casamento, que aparentemente você quer mostrar que é perfeito? Será que você não está usando isso com a motivação errada? Eu não sei, tô só jogando. Isso é o Espírito Santo que vai trabalhar em você. Sei lá, maternidade. Hoje em dia a gente tem um nicho muito grande sobre maternidade na rede social e eu acompanho, algumas mulheres, porque enfim, um dia, em nome de Jesus, se Deus permitir, eu quero ser mãe. E esses conteúdos são importantíssimos porque acrescentam na nossa vida. Mas, volto a dizer, qual é a motivação? Se você compartilha fotos da sua família, aí, teve até aquela trend, que inclusive eu fiz a trend da latinha de conserva, tá? Eu amo uma trend, vocês sabem, eu fiz essa trend. Se você compartilha isso com motivação errada, Giovana, mas qual seria a motivação errada em compartilhar muito da minha família, dos meus filhos, do meu núcleo familiar? Por exemplo, você pode estar idolatrando isso. Eu sei que é duro falar, é difícil falar sobre isso, é delicado pisar nesse asfalto, Mas é verdade. Muitas vezes a gente idolatra a nossa família, a gente idolatra o nosso casamento, a gente idolatra o nosso marido, a gente idolatra os nossos filhos. Isso é muito perigoso. Então,
Você pode estar, sem nem perceber, compartilhando isso, mas assim, meio que pra mostrar, pra dar uma satisfação pra sociedade, sabe? Nossa, olha como eu sou feliz, olha como meu casamento é sólido, olha como os meus filhos são incríveis, olha como eu sou uma mãe maravilhosa. Volto a dizer, isso quem vai sondar é o Espírito Santo no seu coração. Se você posta isso diariamente com a motivação correta, que é de fato de inspirar pessoas, né, de mostrar, de ajudar mesmo outras famílias, outras mulheres, mães de primeira viagem, mulheres que casaram agora, amém, continue, porque a gente precisa disso. Mas, se a motivação do seu coração está em reconhecimento humano, mostrar para alguém ou para a sociedade o quanto você venceu, o quanto você é top, e Jesus fica lá só um pontinho, né? Jesus é só ali um coadjuvante diante de todos esses posts, né? Diante de todo esse conteúdo. Então, eu convido você a olhar para dentro e, de fato, buscar no Senhor a motivação correta. Isso é muito importante. Porque para nós que criamos ali conteúdo, ainda que de forma tímida, porque, né, eu crio assim de forma muito tímida ainda, a gente precisa ter esse cuidado. Ainda no pouco. Porque se algum dia a gente conseguir, talvez, alcançar, a gente sabe que a rede social é assim. Uma hora acontece, dá um boom. E como é que vai estar o nosso coração? Como é que vai estar o seu coração? Sabe? Volta ali pro devocional. Você continuaria fazendo o seu devocional todos os dias, mesmo sem audiência? Mesmo se você não pudesse postar, ou mesmo postando e não tendo audiência? Ah, Giovana, claro que eu continuaria fazendo o meu devocional. Será? Será que seria com a mesma intensidade, com a mesma entrega? Ai, mas eu não vou poder postar nada. Não, entendeu? Isso é algo pra gente refletir, porque afinal de contas tá na moda ser crente. A espiritualidade tá na moda, tá? E os devocionais, né? Café com Deus Pai, que, enfim, acho que todo mundo, até artistas, né, estão aderindo. Poxa, por um lado é bom, porque o nome de Jesus está sendo glorificado. Mas e as motivações do coração? Estão sendo sondadas? Estão sendo vasculhadas diariamente? Isso é muito importante. Cuide do seu coração. Se os conteúdos que você cria sobre Jesus têm o propósito de fazê-lo conhecido, continue. Mas, se você está usando Jesus para se fazer conhecida ou conhecido, então pare imediatamente e limpe o seu coração. O feed revela a imagem e o secreto revela o caráter. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, comentar, se inscrever e enviar para quem você acha que vai se identificar com esse conteúdo também. Semana que vem eu volto com a continuação dessa série, que tá muito legal. Tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, assim como tem agregado na minha. Beijo e até semana que vem.